Olá pessoal, eu sou o Fernando do canal Fernando Mandiocultura e quero apresentar para vocês hoje a mandioca pornunça. A mandioca pornunça é um híbrido que surgiu espontaneamente na natureza, é um cruzamento entre a maniçoba e a mandioca. Daí então surgiu a pornunça, que é uma planta muito resistente, muito tolerante à seca. Como ela surgiu naturalmente no semiárido, ela resiste muito bem ao estresse hídrico, né? Produz bem em regiões semiáridas ou em períodos de escassez de chuva. E ela tem uma característica muito peculiar, que é a produção de flores o ano todo. Vocês podem observar essa planta, ela está com aproximadamente 80 dias, né? Muito bem desenvolvida, e vem soltando flores desde o comecinho, desde o primeiro mês, né? Ela vem pondo flores, e vocês podem observar as abelhas, né? De variadas espécies. Então a gente pode ter a mandioca pornunça, além de outras funções, como um pasto apícola para os criadores de abelhas, né? Podem plantar próximo às caixas e as abelhas vão se fartar com essas flores de qualidade e produzir um mel de qualidade. A mandioca pornunça também é utilizada, está sendo utilizada em larga escala para a produção de silagem, porque vocês podem observar essa planta com apenas 80 dias, né, muito desenvolvida. Então, depois que você faz o primeiro corte ali pelo sexto mês, plantou ali pelo sexto mês, faz o primeiro corte, a cada 70 dias por aí pode fazer um corte. E a grande vantagem é que você tem um material com um alto valor nutritivo, com um teor de proteína variando entre 20 e 28% de proteína, gente. Com matéria seca muito interessante, né? Ideal para os ruminantes, e o material completo no que tange a questão de nutrientes. E além dessa questão da silagem, de você ter uma silagem hoje que não é comum, né? Com um material com 20 a 28% de proteína, dos outros materiais encontrados para silagem, a gente não tem teores de proteína como esse, né? Salvo em alguns materiais, né? Que às vezes são menos adaptáveis, né? Mas a mandioca pornunça, ela se adapta muito bem no Brasil de ponta a ponta. Apesar de ter surgido no semiárido, ela tem uma adaptação boa no Brasil todo, né? A gente tem visto aí o bom desenvolvimento em quase todo o Brasil. Ela tem também a característica de produzir raízes. O pessoal fala, mas mandioca pornunça é só para produzir silagem ou como pasto apícola? Não. As raízes também podem ser utilizadas para fazer farinha. Como ela é uma mandioca com alto teor de ácido cianídrico, como as mandiocas bravas mesmo, para produção de farinha, né? Então ela é utilizada para a produção de farinha. E com alta produção, um pé de mandioca pornunça adulto, ele vai produzir mais farinha do que a mandioca convencional, né? Provavelmente o dobro de farinha se for bem cuidado, né? Então é outra possibilidade. E também ele abre uma possibilidade que eu considero muito interessante, é que na falta dos grãos, do milho, da soja, que são grãos que de forma geral chegam mais caros para o produtor, principalmente em regiões onde a produção é menor, né? E são commodities, né? Que sofrem influências aí do comércio mundial, então deixa o produtor numa situação vulnerável. No caso, principalmente para o pequeno produtor, ele pode ter nesta planta aqui a nutrição completa dos seus animais, porque ele tem nas raízes, né, o carboidrato, né, a fonte de energia, além dos minerais e outros compostos da raiz, mas basicamente na composição de uma ração, a composição de energia ele tem nas raízes, e nas folhas, né, e na parte aérea, de um modo geral, ele tem a proteína e tem uma grande riqueza de vitaminas e minerais. Então, para você compor uma ração hoje, para ruminantes principalmente, mesmo para suínos e aves, você observa o quê? Fonte de energia, fazendo um resumo, obviamente, fonte proteica, fonte mineral. Então você tem numa planta só, olha gente, que riqueza, que dádiva, você tem numa planta só essa ração completa, a fonte de energia nas raízes, na parte aérea de proteína com minerais. Está aqui a ração pronta, numa situação de dificuldade para o pequeno produtor, né, que o produtor rural passa muito aperto, né, eu como produtor rural posso dizer isso, né, então numa situação dessa ele tem a ração completa, para as aves, para os suínos, para os peixes, tem sido usado como ração para peixe, né,
para os ruminantes de um modo geral. Então, uma ração completa. E para a própria alimentação, né? Lembrando que, como as mandiocas de farinha, né, que tem alto teor de ácido cianídrico, se for fornecer para os animais, tem que tirar, triturar, deixar murchar de um dia para o outro e oferecer, né? E assim, as raízes para o consumo humano têm que ser feitas em forma de farinha, como a mandioca convencional brava, para poder eliminar o ácido cianídrico. Tá aqui um material que se adapta bem, né? Ele vai bem em solos de baixa fertilidade, né? Lógico que se você fizer a correção do solo, você vai ter uma produção muito maior, mas ele se adapta bem numa situação de dificuldade. Você pode observar, ó, não apresenta nenhuma doença, não é acometida por pragas, né? Nós estamos muito satisfeitos com esse material, né? A mandioca pornunça, uma dádiva da natureza.